Então a gente está chegando no finalzinho, né? Hoje é quarta-feira de conversas nossas. Esse daqui é o último painel e a gente vai ter uma convidada que é absolutamente especial, não especial para o curso, ela é uma pessoa especial para a pauta de clima, de meio ambiente, de direitos humanos, e eu diria que é uma pessoa que tem muito exemplo de vida para dar ainda mais no momento que a gente vive, que é a Marina Silva. Oi, Marina, bom dia para Oi, você. Astrid, tudo bem, querido? Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, acho que está todo mundo te Ah, ouvindo muito bem. que Queria te bom, que bom. agradecer muito por você separar um tempo, estar aqui com a gente. A Amazônia, ela, né, obviamente que na nossa agenda de clima, meio ambiente, no Brasil, no mundo também, mas no Brasil, a Amazônia, ela ocupa um espaço é, totalmente imperativo, e a Amazônia produz coisas fantásticas. Ela é uma terra de superlativos, de riquezas, e a Amazônia também é uma terra, uma região que nos oferece ao país grandes lideranças, né? Chico Mendes, Cacique Raoni, Sonia Guajajara, que foi citada aqui no último painel, Davi Copenaua, e você, Marina, que é uma pessoa de inspiração frequente para todos nós que estamos nessa agenda. Então, é uma honra, um prazer muito grande estar conversando com você. O convite, Marina, para nós aqui, a gente vai fazer, na verdade, um bate-papo, para a gente fazer uma fala provocadora, sair um pouco do que foi esse curso que a gente fez, que são temas específicos de negociação, né? A gente sair um pouquinho essa coisa específica e dar uma acolhida em todas essas conversas que nós fizemos e ver como que isso se choca, bate ou casa, né? Cria parcerias e laços com a realidade, né? Nem sempre o que a gente discute dentro da nossa agenda, e principalmente dentro dessas conferências de clima, tem a ver com a realidade das pessoas, né? O que a gente vive mesmo no país. Eu lembro que uma vez eu estava conversando, e vou citar duas conversas aqui, eu estava conversando com uma repórter, e ela me perguntava o seguinte, era uma conversa mesmo, não era uma entrevista, e ela perguntava assim, como que num país como o Brasil a gente faz para engajar todas as pessoas na luta pelo clima e pelo meio ambiente e as pessoas terem isso como algo principal nas suas vidas. E eu falei, olha, isso vai ser muito difícil de acontecer, né? Tem uma comunidade aqui próximo da minha casa, um local em que as pessoas estão lutando pela sobrevivência hoje, e é muito difícil você chegar para pessoas que não têm habitação, não têm saneamento, não têm educação, não têm saúde, não sabem o que vão comer no dia seguinte, e você dizer para elas, você precisa se preocupar com o clima, porque se você não se preocupar com o clima, você não vai ter casa, não vai ter saneamento, não vai ter educação, não vai ter o que comer daqui a 10 anos. Não ter o que comer, não ter uma casa daqui a 10 anos, talvez seja um luxo para muitas pessoas, né? Porque ela já não tem isso hoje. Então, em algumas partes do mundo, como a Daniela citou, é, algumas agendas precedem, porque são agendas de sobrevivência. Quando a gente fala da sobrevivência da humanidade pela questão de clima, a gente precisa entender que algumas pessoas já vivem essa situação, mesmo sem as mudanças climáticas estarem na sua forma mais severa. E vou citar uma outra conversa, Marina, que eu tive uma vez, talvez uma região que você conheça, que é indo ali de Marabá, do sudeste do Pará, para a região de Redenção, e eu não lembro exatamente o nome da cidade, vou lembrar daqui a pouco. Eu encontrei um personagem lá extremamente inspirador, que ele se chamava Frei Henri. Frei Henri, eu não sei se você já chegou a conversar com ele, mas ele era um frei, obviamente, ligado à Comissão Pastoral da Terra, um francês. E ele tinha chego no Brasil há mais de 30 anos, muito mais do que 30 anos, e a luta dele naquela região, que era uma região de Castanhais, ali no sudeste do Pará, era uma luta contra o trabalho escravo. E a gente ficou embaixo de uma mangueira muito tempo conversando, e ele falando da situação social tal, e no final da conversa,
eu perguntei para ele assim, mas e o meio ambiente, Frei Henrique? O senhor falou, né, de trabalho escravo, de todas as situações de disputa de terra, e o meio ambiente? O que o senhor me fala sobre a situação ambiental aqui nessa região? E aí ele me disse assim, olha, Márcio, quando você não tem respeito à natureza humana, nenhuma outra natureza vai ser respeitada, nem essa da qual você está falando para mim. Né? Nas regiões em que o ser humano não é respeitado, nas áreas, nos setores da sociedade em que o ser humano não é respeitado, a natureza não vai ser respeitada também. Né? E isso foram coisas que eu levo comigo, eu caminho, eu tenho muito dentro de mim, porque para mim não existe esse debate separado entre o sócio e o ambiental, né? Nós temos um Instituto Socioambiental, que você conhece muito bem, e que diz que socioambiental se escreve tudo junto, e se escreve tudo junto mesmo, né? E dentro desse quadro provocador, então, eu vou partir já para a primeira pergunta. A Conferência de Clima, que tem a ver, obviamente, com essas histórias que eu contei, a Conferência de Clima, as conferências de clima, elas são espaços para países, né? Elas são espaços para negociações entre nações. A gente encontra ali nações que elas falham em receber, por exemplo, imigrantes de países que hoje vivem calamidades sociais. Né? São esses mesmos representantes, inclusive dentro do bloco europeu, que o próprio professor Abramovay aqui citou como um dos blocos, né, como o bloco hoje mais proeminente na questão de clima, são as mesmas lideranças que estão lá. Né, são as mesmas que falham, são as mesmas que ocupam outros países, outras regiões, são as mesmas lideranças que não conseguem erradicar a fome no mundo, né, são as mesmas lideranças que não conseguem distribuir vacina de Covid para o continente africano, enquanto estão aplicando a terceira, a quarta, a quinta dose nas suas populações. São esses os países que negociam clima. Como que a gente mantém a esperança nessas negociações? Essas negociações, esses colegiados que nos trouxeram até aqui, eles vão nos levar aonde a gente precisa chegar? Obrigado, Marina. E essa introdução era só para despertar um pouco o espírito, e eu vou fazer um pouco dessas perguntas mais, vamos dizer, provocativas, desafiadoras, e depois eu também quero fazer perguntas e considerações, mas também de esperança do que a gente pode caminhar dentro dos acordos internacionais da agenda de clima. Bom dia, queria que você, obviamente, se apresentasse essa introdução e começasse a sua fala. Obrigado. Obrigada, Márcio. Eu primeiro quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Hoje é um dia bem intenso aqui, porque eu estou de mudança. Então, eu estou aqui no universo de caixas e gente andando do lado. Estou num cantinho aqui, por isso que eu estou sem máscara, no escritóriozinho. Mas é um dia bastante daqueles que todo mundo que já fez mudança sabe como é que é. Então, eu agradeço pelo convite, não poderia não estar aqui, parabenizo pela iniciativa. Eu ouvi algumas das falas, né, da Dani, da Thelma, dos que antecederam elas, né, dois queridos, uma querida e um querido, que contribuíram muito. E eu acho que você levantou aí, fez uma introdução bem interessante, chamando aí a lembrança do Ferreira. Eu conheci, sim, e ele era uma pessoa muito engajada na luta da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, enfim. E essa frase que ele disse, eu talvez, parafraseando ele agora, poderia dizer, né, que diz que quando a gente não respeita as pessoas, as outras pessoas, a gente não respeita a natureza. Eu acho que a natureza, quando não é respeitada, ela denuncia algo muito profundo, que é a falta de respeito por si mesmo. Porque se o ser humano acha que pode viver, isso é impossível, né? Independente dos outros seres humanos, é um equívoco, mas tem gente que acha que
ele independe das outras pessoas. Agora, não respeitar a natureza é desrespeitar a si mesmo, porque a natureza é um lugar que oferta tudo o que existe para que possamos existir, né? Então, a gente vive realidades do mundo que são aqueles que conscientemente desrespeitam a natureza, sabendo o mal que causam a ela, sabendo o mal que ela nos causará e as outras formas de vida. E isso é algo muito, muito grave, porque é a quebra do laço social, a capacidade de se importar no que há de mais radical, né, que é a continuidade da própria espécie. Então, além das injustiças sociais, da falta de respeito com o outro, como ele disse tão fortemente, né, essa atitude de desrespeito com a natureza é não respeitar nem a si mesmo, é o que é de mais radical quando isso é feito de forma consciente. Porque tem muitas pessoas que causam dano, nós todos causamos danos à natureza de forma inconsciente ou por circunstâncias que vão além das nossas forças. No caso dos exemplos que você trouxe, também são muito fortes, né? E acho que a questão que você fez, ela é um paradoxo. Como que as pessoas que estão, digamos, com uma agenda mais avançada em termos das negociações do clima, de certa forma, tensionando para que mais e mais compromissos sejam assumidos, são as mesmas que não recebem os refugiados de guerra, os refugiados da fome, os refugiados da falta de oportunidade no mundo inteiro, como a gente vê, digamos, principalmente no caso da Europa. E eu sempre digo que isso revela a grande contradição de um povo que foi, digamos, os grandes formuladores e pioneiros da ideia de direitos universais da pessoa humana, de direitos humanos, né? E que todos nós celebramos esse ganho em termos filosófico, teórico, mas quando chega na hora de exercitar, aí as contradições vêm à tona. E existe um povo que é um estado que só tem filósofo, que é o povo mineiro, né? Que eles criaram aquele dito popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. É aí que vai revelar o nível do compromisso, o nível da solidariedade, o nível da empatia, o nível da capacidade de se importar com o outro. E, em muitos momentos, isso não acontece. Agora, tem uma descoberta, né, que foi feita, a ciência nos mostra isso, o bom senso nos diz isso, a ética nos exige isso, de que o problema da mudança climática é o Armagedon ambiental e que elas levam realmente à destruição, à possibilidade não só, né, da nossa vida, mas das condições que sustentam a vida, como diz a Hannah Arendt. Então, eu vejo que a esperança vem nesse paradoxo, porque existe uma coisa chamada contradição. E é nessa contradição em que a magnitude do problema é de tal monta que não há como resolver o problema sozinho. Então, é preciso que a saída seja para todos. Só que esse para todos está muito devagar e os dados que o Abramovay trouxe nos mostra isso, não é? De que nós estamos muito aquém da necessidade, de que nós estamos em algum nível com uma atitude clínica de tomar as medidas adequadas para o tamanho da doença, mas temos uma parte de nós que está vivendo a atitude cínica de não fazer aquilo que é necessário com a intensidade dos recursos financeiros, dos recursos humanos, dos recursos tecnológicos e dos recursos, até mesmo aqueles que são intangíveis, que é do compromisso de resolver o problema. Então, mas mesmo assim, estamos sendo obrigados a fazer. Não é por acaso que está todo mundo agora correndo atrás do problema,
Por que que o problema entrou como uma questão de segurança nacional para os americanos? Por que foi para o Conselho de Segurança da ONU? Por que que o Banco Mundial? Por que que o FMI? O Fórum Econômico Global? Por que que o Reino Unido, mesmo de um primeiro-ministro conservador, não é? Estão todos com uma agenda do clima, citando aqui apenas alguns, por que que ganha o primeiro presidente da República num lugar em que isso era um dogma, né? Ganha fazendo o debate sobre o retorno ao Acordo de Paris e assume isso como uma questão transversal. Eu, quando era ministra, coloquei a questão ambiental, sugeri que fosse uma questão transversal. Eu me lembro que, na época, as pessoas até diziam, mas o que é isso? Quando eu vi o Biden colocar a questão climática como uma questão transversal, é por aí que tem que ser, porque senão não se resolve o problema, não é? E, obviamente, que a sociedade ativa, a sociedade bem informada, a sociedade com a capacidade que vai adquirindo cada vez mais, é importante. Porque o Biden só ganhou porque teve que assumir compromissos variados, diversificados, e um deles, não é? Tinha a ver com compromissos com o mundo inteiro, com a própria vida. E eu acho que essa é o tema, inclusive, do nosso painel, esses compromissos ou esses avanços que a gente tem na agenda, né? A Fernanda e a Daniela falaram bastante disso agora há pouco, né? A Thelma também falou bastante disso, o professor Abramovay também, sobre esses avanços ou não que nós temos na agenda. A gente ficou aqui, Marina, quatro semanas, umas 14 horas mais ou menos, discutindo as negociações. Então, a gente conversou de tudo. Artigo 6, geopolítica internacional, financiamento, as transições de mercado, quanto que isso afeta a política ao redor do mundo. E eu acho que a pergunta que fica e ela é incômoda mesmo, é se nós avançamos ou não. Né? E eu tenho uma sensação, sempre quando eu vou responder a isso, de que a gente vai ser injusto em qualquer resposta que a gente dê quando perguntados se a gente avançou ou não na questão de clima. Porque quando a gente olha para frente, né, para o que a gente precisa, nós vemos nitidamente que as mudanças climáticas estão ganhando a corrida. Né? Nós vemos 26 conferências de clima, e quando você espreme as 26 conferências de clima, no que interessa, nós temos promessas dos países que são insuficientes. Quer dizer, depois de 26 conferências de clima, nós não conseguimos nem ter as promessas. Né? E essas promessas insuficientes, eu costumo dizer que se todas elas derem certo, vai dar tudo errado, né? Porque são promessas. Se elas todas forem realizadas, elas nos levam a um cenário de 2,7 graus, quase 3 graus. Então dá tudo errado e a gente perde a corrida para evitar essa questão climática. Mas tem uma outra forma de você ver também, que é quando a gente olha para trás, né? Quando a gente olha de onde nós viemos. E aí vem todas essas condições, algumas que você citou. O quanto que o mundo se mobilizou, o quanto que essa agenda, ela hoje faz parte das economias, dos mercados mesmo. A gente sabe que muitas vezes é a forceps isso, as empresas, as economias, elas jogam na defesa, né? Elas olham para a questão de clima como algo que o que eu vou fazer para não me prejudicar e não qual o esforço que eu vou fazer para resolver o problema. Assim também é com muitos países, né? Mas de qualquer maneira a gente vê esses esforços eles entrando de alguma maneira na discussão internacional e vemos um movimento social muito mais ativo, né, com relação à agenda de clima. As lideranças de jovens, essa juventude mundo afora, as populações indígenas, os seus representantes, cada vez mais presentes, com mais espaço de voz e com uma cobrança muito maior sobre essa agenda. Eu acho que a justiça nisso, Marina, está também em quando a gente compara esse avanço do movimento de clima há outros movimentos sociais que existem dentro da nossa sociedade. Né?
os movimentos por direitos negros, os movimentos sindicais, os movimentos estudantis, o movimento de gênero, né, e das mulheres. Todos esses movimentos, eu acho que eles sofrem um pouco também dessa dubiedade de perspectiva, né? Que é quando você olha para o que você precisa e quando você olha para o que você já conquistou. Quando você vê avanço no que você já conquistou, mas quando dá um desespero mesmo, quando a gente olha para frente, né? E aí eu queria citar para você e que você comentasse uma coisa que para mim ficou muito forte aqui em dois painéis que nós tivemos. O painel do professor Viola e também da Isabela Teixeira, a ex-ministra Isabela. Quando eles dão a entender de que é o seguinte, olha, a COP é para os países e clima é uma questão importante demais para ficar no colo ou na decisão ou na responsabilidade de decisão apenas dos países. A sociedade civil ao redor do mundo, ela precisa se juntar e, como disse a Joênia, né, coletivamente adotar essa agenda como uma agenda de humanidade, né, ou como uma agenda, falando do ponto de vista administrativo, dos estados e não dos governos. Mas a nossa agenda de clima, eu acho que ela carece muito disso. Né? Eu acho, inclusive, que ela, do ponto de vista social, ela ainda é bastante restrita. A gente precisa do envolvimento cada vez maior dos movimentos sindicais, de estudantes, de professores, de juízes, por exemplo. Nós temos no Brasil um desconhecimento muito grande dentro do setor judiciário brasileiro sobre as questões ambientais e de clima. Você acha que essa é a saída? Você acha que é isso que a gente precisa? Talvez os países eles estão muito próximos de entregar o que já podiam e agora é só o movimento de baixo para cima que vai nos levar até onde a gente precisa? De fato, a entrega, como você falou, mas no começo, né, se tudo for feito o que foi comprometido, ainda estaremos fracassados. Porque, como são compromissos voluntários, acaba que as pessoas sempre acham que a febre pode aumentar um pouco mais antes de fazer o tratamento para a infecção da forma correta. E cada um vai fazendo esse balanço que leva ao que nós estamos vivendo hoje. E eu não tenho dúvida de que esse tema ter continuidade como política para além dos governos e dos partidos terá que ser um tema da sociedade. Aliás, o que tem mais relevante tem sido a ação da sociedade. Acho que o caso dos Estados Unidos, mas também, enfim, do Reino Unido, é uma demonstração de que quando você tem uma sociedade mobilizada, uma sociedade planetária, os governos terão que ser mais proativos. E não é só a mobilização política, não é só a mobilização da denúncia, é um pouco o que está acontecendo no mundo. Existe um ativismo diferente hoje da sociedade. Não é mais aquele ativismo simplesmente, digamos, de reivindicar, não é, do governo, mas é um ativismo que ele é muito proativo. Quando eu olho para a rede que se formou, pensando no caso no Brasil, mas essa tessitura, né, saúde dura está no mundo inteiro, né? A gente vê aquilo que eu chamo de ativismo autoral da sociedade, né? Aí você tem o Observatório do Clima, você tem MAP Bioma, você tem Amazon, você tem IPAM, você tem ISA, você tem as organizações dos próprios povos indígenas, APIB, Capuíbe, você tem IDS, você tem uma rede de competência instaladas que podem fazer, né, ajudam a fazer monitoramento, ler os dados do monitoramento, trazem a lume para a opinião pública todas essas informações e, mais do que isso, são capazes de fazer experiências piloto fantásticas para mostrar que é possível dar certo. Né? Eu fico vendo agora que a decisão de criar o painel científico para a Amazônia, que o Carlos Nobre está liderando,
e que vai tratar não só de fazer diagnóstico, mas de apresentar aos governos também uma série de medidas, é isso que faz com que as coisas ganhem um corpo na sociedade. Né? Existem temas que a sociedade se deu conta. Pode até ser, não, principalmente agora. Nós não temos uma saúde de nada que está acontecendo, a desgraça que está acontecendo, 600 mil vidas perdidas, mas nenhum governo ousa dizer que não terá política de saúde, nenhum governo ousa dizer que não terá política de educação, né? Nenhum governo poderá ousar dizer que não terá política de mudança climática, a não ser um negacionista genocida, como é o caso do Bolsonaro e do Trump. Aí não tem padrão, porque são pessoas que têm uma relação de negação da realidade. A sociedade civil mobilizada, a minha experiência com a sociedade civil, né, foi o que fez avançar, né? Evitar lançar 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, ter conseguido criar 80% das áreas protegidas criadas no mundo de 2003 a 2008, isso não foi uma ação puramente de governo, por mais que as pessoas e nós estivéssemos ali comprometidos, teve a ajuda de toda essa tessitura que hoje está muito mais forte. Eu fico imaginando como seria bom, né, ter um governo para ajudar, se ajudar e ser ajudado com toda essa competência instalada na sociedade. É o que o professor Mitzenberg chama de setor plural. Ele diz, existe um lugar definido para o setor público, o setor privado, mas a sociedade civil enfim, um monte de coisa e que parece que não tem um lugar, e ele propõe, setor público, setor privado e setor plural. E o setor plural hoje ganha muita força, e qualquer governo terá que ser ajudado por esse setor, ou qualquer governo que não faça terá que ser denunciado, não apenas como discurso, mas mostrando no mérito como faz, não é? Enfim, milhares e milhares de alertas que o MAP Bioma fez, por exemplo, só 5% do governo teve algum tipo de interferência. Isso tem peso na hora de fazer, digamos assim, a denúncia. Não é mais esperar pelo dado do governo, que ora pode ser transparente, não é? Como a gente criou o sistema DT e depois ele foi se enfraquecendo, deixou de ser transparente, e agora não existe mais nada, nem plano de combate a desmatamento. Então, a sociedade é fundamental. Esse ativismo autoral, esse ativismo das pessoas, das organizações, está criando uma outra superfície. E ele tem que ganhar corpo também no ativismo empresarial, também no ativismo financeiro. Por quê? Né? Quando o Abramovich, não sei se foi a Fernanda falar, né, de que os bancos ainda têm uma dificuldade de colocar para os seus tomadores, né, a questão do risco climático. Não podemos continuar achando que vamos, né, fazer os mesmos investimentos quando se está sepultando o futuro da vida e da própria atividade econômica. E eu acho, Marina, tem eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer para isso, um dos caminhos que a gente tem que adotar para isso, inclusive nessa conferência de clima que a gente vai, mas em todas as conversas que a gente faz sobre clima, especificamente sobre o Brasil, é a gente separar o Brasil do atual governo. É dizer que são coisas diferentes. Né? É dizer que nós temos um país com extremo potencial e temos um governo sem potencial nenhum. Nós temos um país que é um país que pode ser, como já foi em vários outros momentos, grande para a questão do clima, mas nesse momento nós temos um governo minúsculo para a questão não só do clima, mas do clima, da vacina, do respeito da humanidade ou de qualquer outra coisa. O nosso amigo Sérgio Leitão, quando a gente trabalhava juntos no Greenpeace, ele dizia que a gente ia passar por um período na área ambiental que era um período de travessia do deserto. Né? E eu sempre uso essa expressão, muitas vezes as pessoas devem estar até
já aborrecida de ouvir eu falar tanto disso, mas é a melhor expressão que eu vejo para definir o momento. Nós estamos realizando uma travessia do deserto, né? E o deserto, ele é difícil de ser atravessado, ele é algo que ele vai gerar, né, muita necessidade de luta, mas ele tem um fim, né? E a Marina caiu, Mariana. Eu tive um problema aqui com o meu aparelho, porque eu estou no meu celular, e ele disse que a temperatura estava alta e que precisava esfriar um pouco para poder continuar e bloqueou aqui o processo. Me desculpem, foi um problema aqui. Você vê a gravidade do aquecimento global, Marina. Pois é, aumentou a temperatura aqui. Mas você estava falando de separar o Brasil do atual governo, e eu concordo inteiramente. Aliás, a gente tem que sempre separar, não é, aquilo que é o Estado, aquilo que é uma sociedade, de qualquer que seja o governo. Agora, desse principalmente, não é, porque governos devem se orientar por princípios e valores que estejam na sociedade. Se eles estão na sociedade, é isso que deve orientar as ações do governo, que vai estar de plantão, né? Porque numa democracia existe alternância de poder, e é fundamental, né, que não se confunda o povo venezuelano com o Maduro. Não é o Maduro. Assim como não se deve confundir o povo brasileiro com o Bolsonaro. Mas isso é válido para qualquer governo. Como não se deve confundir as bandeiras com os partidos. E a bandeira do clima, ela é uma bandeira universal. Deve ser de todos os governos. Eu costumo dizer que, se antes eram todos desenvolvimentistas, tanto socialistas, capitalistas, principalmente na América Latina, né? Hoje terão todos que ser sustentabilistas, né? Quem cunhou esse termo foi o querido Viola, que já esteve com vocês, né? E eu digo, vão existir os sustentabilistas conservadores, que estão preocupados com a economia e com resolver o problema da biodiversidade, do clima, e não terão, talvez, tanta sensibilidade para uma série de questões, como você acabou de mencionar, mas todos terão que ser, senão não haverá vida, não haverá como ter economia, não haverá nem como existir os conservadores. E existirão os sustentabilistas progressistas, com uma visão de sociedade que inclui o problema da questão das mulheres, a questão indígena, coloca todos os problemas em relação à luta racial, que ganha força e precisa ser resolvida no mundo estruturalmente, a questão dos direitos, o respeito à diversidade, todos esses temas, os sustentabilistas progressistas trabalharão junto. Aliás, para mim, não há como ter sustentabilidade se não for, não é, compreendendo a dimensão econômica, social, cultural. E a mudança climática, ela coloca essa questão, não é? Porque nós estamos diante de algo que é tão grave, né, que alcança geograficamente o planeta inteiro, alcança demograficamente a humanidade inteira. Então, não tem para onde ir, de fato. Todas as crises que a gente já viveu civilizatórias, a gente não estava fenecendo no global. Não é? O colapso grego não atingia geográfica e demograficamente o planeta inteiro. O colapso romano, a mesma coisa, egípcio, a mesma coisa. O colapso que nós vivemos hoje, ele alcança geográfica e demograficamente o planeta e a humanidade inteira. Então, isso não é política de governo nem de partido. É claro que alguns governos vão ser mais comprometidos. Eu espero que agora, com a ascensão dos verdes na Alemanha, vamos ter muito mais proatividade. Mas isso é um imperativo ético de defesa da vida da própria espécie. A questão do clima ela é muito importante para ficar só na mão dos governos. Eu acho que essa talvez seja a mensagem principal que a gente precisa praticar cada vez mais, né? E nesse curso aqui, por exemplo, eu fiquei muito feliz porque nós temos convidados de fora da área tradicional de meio ambiente. A gente tem pessoas participando aqui que são da CUT, da UNE, da UNEAFRO, de várias outras organizações que não têm agenda de clima e de meio ambiente como
a sua agenda principal, e é assim que tem que ser, né? Porque essa é uma agenda transversal, ela tem que fazer parte do portfólio dessas organizações diversas, para que elas se acostumem cada vez mais, e não é um exercício das organizações que atuam em outras áreas entrarem na agenda de clima. É a agenda de clima entrar dentro das agendas setoriais outras que não essas agendas puro sangue. E também acho, Marina, que chega uma hora que realmente as conferências de clima elas vão ter identificados ali os seus limites de atuação, né? As negociações que elas podem fazer, que os países podem fazer, nós da sociedade nós vamos ter que começar a ter uma postura diferente agora, né? Porque os acordos daqui a pouco eles já estão todos feitos, né? A gente não tem daqui a pouco mais acordos para serem feitos. É a hora mais do que nunca é de ação e de implementação, né? E aí é que a sociedade civil ela vai ter um papel fundamental, porque é na pressão dentro dos países, e não só nas conferências internacionais, que a realidade da agenda do clima ela vai acontecer, para o bem ou para o mal, para ser implementada ou para ser burlada, né? Mas ela vai acontecer dentro dos países e não só nesses cenários de conferência. E do Brasil, em especial, eu fico com uma frase que eu ouvi logo no começo do governo Bolsonaro, e que eu acho que agora está na hora da gente implementar ela com força, de que o Brasil é maior do que o Bolsonaro, né? Essa divisão entre país e governo. Porque o Brasil ele é fundamental nessa agenda de clima, né? O Brasil é um país que está entre os maiores emissores, mas não é só um país que, ao resolver as suas emissões, vai resolver boa parte dos problemas. É mais do que isso. Eu acho que o Brasil brilhou muito, Marina, nos momentos em que ele foi protagonista da esperança. Em vários momentos, o Brasil apresentou agendas de esperança nas conferências, nas reuniões globais, inclusive quando as coisas não estavam bem, né? Em Copenhague foi assim, quando a gente reduziu o desmatamento em mais de 80% no país, foi assim, né? Então, ter um país como o Brasil que se apresenta como um ponto de esperança. Nós temos aqui sol, vento, floresta indígena, território, produção agrícola, clima, costa marítima. Nós temos uma sorte muito grande de situações naturais e que podem ser exemplos positivos para a questão do clima. O Brasil é um país que pode, não é uma bala de prata, mas é um país que pode ajudar muito nessa esperança. A gente separar o que é o país, o potencial do país, do que a gente está vendo agora, eu acho fundamental. E queria ouvir de você, a gente está chegando no tempo aqui, a Mariana me falou 11h50 em ponto, mas ela sempre dá uma canjinha aí de alguns minutos, então vamos aproveitar, pelo menos uns 5, né, Mariana? Eu queria ouvir de você uma palavra final, Marina, que você dissesse o seguinte, para esse pessoal que está chegando agora na agenda de clima, essa geração nova, nós temos muitos jovens entrando nas organizações ambientais agora, muita gente se interessando pelo tema. Qual que é a mensagem para esse pessoal? Qual que é a mensagem para quem está indo agora para a conferência de clima? Bem, eu acho que a gente, a cada conferência, quem vai com o objetivo de que as coisas avancem tem, digamos assim, um olhar para aquilo que vai traduzir o compromisso assumido. O volume de recursos, que é muito aquém, não é? Para mitigar, para adaptar, como já disse a Dani, mas, sobretudo, olhar para as conferências é olhar para o déficit de implementação. A gente já conquistou muita coisa. A primeira coisa que a gente conquistou foi a própria consciência e o próprio ativismo climático diversificado, como você disse, pessoas que são de outras agendas, porque essa é uma agenda convergente. Então, acho que a esperança em relação, principalmente no caso do Brasil, mas o mundo vai ter que resolver o problema, porque o desdobramento disso, se não for resolvido, é de tamanha magnitude que chega à casa do impensável, e a gente não sabe trabalhar com o impensável. Então, vamos trabalhar com o que é pensável, não é? A vida continua,
E nós não vamos romper com o laço social a ponto de permitir que, né, isso seja rompido. E o Brasil é o lugar do novo paradigma. Paralelo a esse Brasil pior, um projeto de Brasil melhor. Mas tem que ser pensado como um projeto, não é? Não pode ser discurso nem de campanha, nem de propaganda, de empresa, de quem quer que seja. Essa é uma agenda que alavanca todas as agendas. É um novo ciclo de prosperidade, é uma nova base tecnológica, é uma nova forma, inclusive, de compartilhar a possibilidade de empreender para essa nova economia. Né? O Brasil é o lugar da solução, não é o lugar do problema. Tanto é que nós fomos capazes de implementar, mesmo antes de assumir o acordo. Nós assumimos, o compromisso, e fomos o primeiro país a assumir compromisso de redução, país emergente, porque a gente estava fazendo o dever de casa. Mas é claro que não é só desmatamento, né? E não vamos poder continuar fazendo a mesma economia. Dos 30 bilhões do Plano Safra, 1% vai para a agricultura de baixo carbono. A velha economia tem 300, 400 anos. A nova economia está começando agora. Mas esse é o lugar do renascimento, né? Então, eu acho que isso vai ter que se espelhar na educação, isso vai ter que se espelhar na ciência, na tecnologia, na inovação. O Brasil é um lugar que pode ajudar a América do Sul a esse novo renascimento, porque aqui ainda há um devir, não é? Aqui tem coisas que não serão consertadas, elas estão aí tal como são, como devem continuar sendo, com respeito aos povos originários, com respeito às florestas em pé, com os seus serviços ecossistêmicos. Levar esse debate, né, é pensar em um ideal identificatório. Né? Discutir mudança climática não é só mudar uma forma de fazer, é mudar também uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. A Revolução Francesa foi feita em cima de um ideal identificatório, liberdade, igualdade, fraternidade. Nós temos que ter, né, um ideal identificatório que nos move, e é isso que vai ser traduzido em políticas públicas, é isso que vai ser traduzido em pesquisa, é isso que vai ser traduzido em orçamento, é isso que vai ser traduzido em negociação. Cada país, né, tem um ideal identificatório, e nós precisamos nos linkar com isso para poder fazer com que as coisas não sejam apenas fazer coisas, não é? Que ótimo. A gente chegou no fim, mas eu vou ficar com esse pensamento final seu, Marina, que a luta não é pela mudança climática, é pela mudança de comportamento, é pela mudança dos rumos que a gente adotou como humanidade. Né? No fundo, é essa a luta que a gente discute aqui, esse é o pano de fundo para essa discussão de clima que a gente tem. Eu quero te agradecer de novo por você abrilhantar esse nosso final de curso. O que a gente tentou fazer com esse curso é exatamente dar mais potência às vozes que foram convidadas e que tiveram aqui. A gente teve uma média aí de 80, 90 pessoas fazendo o curso de formação em clima e negociações, muito bacana, muito, muito legal. E é dessas pessoas... estar aqui com vocês. Inclusive, foi ótimo que eu consegui ficar escutando enquanto corria atrás das caixas, né? A Fernanda, a Dani, a Thelma, o Ricardo, todo mundo. E, nossa, foi ótimo. Para mim, eu me movo por ideais, né? Então, sem eles, eu acho que com eles a gente faz mais e muito mais. Sem eles a gente também faz, mas às vezes a gente pode parar de fazer.